Fala galera, de volta aqui ao canal Filho de Peixe para o segundo vídeo do dia. E se você assistiu ao primeiro vídeo, que saiu no horário do almoço, você percebe que eu estou com a mesma roupa, no mesmo lugar de sempre. Só mudou um pouco a iluminação porque eu abri a janela para bater um solzinho aqui. Afinal de contas, faz muito frio na capital paulista na manhã desta sexta-feira. Então, para eu não congelar aqui no estúdio, eu abri um pouco a janela. Mas vamos falar de Santos e Botafogo, que se enfrentam no próximo domingo a partir das 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Para variar, mais um jogo decisivo para o Santos, mais um jogo muito difícil, mais um jogo em que o Santos precisa vencer. E você que acompanha o nosso canal diariamente já sabe mais ou menos qual é a programação do nosso canal. Na véspera do jogo, tem sempre o nosso pré-jogo, com as escalações, com as informações sobre o nosso adversário. Quando acaba o jogo, tem a nossa live pós-jogo. E eu já quero te convidar a participar da live de domingo. Por volta das 6 da tarde nós estamos ao vivo. Mas há algumas semanas eu passei a trazer um vídeo aqui como se eu fosse o técnico do Santos. Como eu escalaria o do Santos. Qual seria o campinho do treinador André? E vocês têm gostado bastante, é um vídeo que dá bastante engajamento, bastante visualização. Então hoje, para seguir a tradição, na antevéspera do jogo, eu vou trazer a minha escalação. E eu já adianto para você que eu proponho um novo esquema tático para esse jogo contra o Botafogo, tentando casar características dos jogadores do Santos com algumas características do time do Botafogo, tá bom? Então bora falar sobre isso, exatamente sobre isso, a partir de agora. Dedo no like, dedo no hype, se inscreve e ative o sininho se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Obrigado a todos que têm feito o nosso canal crescer cada vez mais. E claro que assim como eu brinco de treinador neste tipo de vídeo, eu quero que você faça o mesmo. Escale o seu time ideal para o jogo de domingo contra o Botafogo e diga também se você concorda com o campinho do professor André. Tá bom, gente? Só para dar dimensão para vocês de como esse jogo de domingo é importante, assim como todos os outros, bora para a tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar a visão de todos vocês. E o banner, com licença, vá para lá. Vou dar mais um zoom aqui e mais um aqui. Pronto. O Santos está na 18ª colocação, com 8 pontos, mesma pontuação do Juventude. Ocorre que o Santos tomou 11 gols, né, tem menos 3 de saldo, e o Juventude tomou 22, portanto tem menos 14. O Santos está na frente do Juventude pelos critérios de desempate. O Vitória abre a zona de rebaixamento, o Fortaleza tem 10 pontos, o Vasco tem 10 pontos e o Internacional tem 10 pontos. O São Paulo tem 12, então mesmo que o Santos ganhe e o São Paulo perca, o Santos não passa o São Paulo, porque o São Paulo tem 4 pontos de vantagem ao Santos. Mas, por exemplo, se o Internacional, que joga aqui, ó, domingo, 8h30 da noite, perder do Fluminense e o Santos ganhar do Botafogo, o Santos passa o Inter, porque vai igualar a pontuação, mas vai ter 3 vitórias. Então percebam que o Santos pode ganhar 4 posições na tabela. Para isso, precisa fazer a sua parte, vencer o Botafogo e torcer contra os rivais santistas. O São Paulo joga amanhã 6h30, né? O Bahia, que está aqui em 7º, se quiser ganhar do São Paulo, ajuda o Santos, que aí o Santos ficaria a eventual 1 ponto do São Paulo. Vasco e Red Bull Bragantino, torcer para o Bragantino não custa nada. Mirassol, Sport, um empate aqui está de bom tamanho também, para o Mirassol não desgarrar tanto do Santos. Santos e Botafogo, que nós já falamos. Juventude e Grêmio é um jogo que o empate cai do céu, né? Porque o Juventude iria para 9 pontos e o Grêmio também estacionaria em 13, não desgarraria tanto, mas se tiver que ter um vencedor, que seja o Grêmio. Flamengo e Fortaleza, eu sou Flamengo desde criancinha, para o Fortaleza ficar aqui muito próximo da zona de rebaixamento, e o último jogo antes da pausa para o Mundial será justamente contra o Fortaleza. Corinthians e Vitória, torcer por um tropeço do Vitória, para ninguém aqui dizer que eu estou torcendo por Corinthians. Alô, meu amigo Reinaldo. E aqui o Inter e o Fluminense, como nós dissemos, se o Fluminense puder ganhar do Inter, é bom. Então essa é a situação da tabela, o que o Santos precisa fazer e onde o Santos pode parar na tábua de classificação. Tá bom, gente? Agora, o que eu vou fazer é nós irmos para os populares campinhos. E aí é importante dizer que eu estou gravando esse vídeo, como vocês já ouviram na introdução, na manhã dessa sexta-feira. Ainda nós não temos nenhuma informação a respeito do esboço de time que o Kleber Xavier fez, até porque teve o amistoso contra o Botafogo no meio do caminho, etc, etc e tal. O Santos treina na tarde desta sexta e treinará também um treino mais leve no sábado, já que o jogo acontece no domingo. Então,
Este vídeo, para quem eventualmente está chegando no canal agora e não conhece qual é o estilo desse vídeo, este vídeo não tem nenhuma pretensão de cravar a escalação titular do Santos, tá bom? Os nomes que eu colocarei no campinho é um misto de coisas que eu penso que o Kleber Xavier vai fazer, mas principalmente coisas que eu faria, tá bom? E eu faria uma mudança de esquema tático para que o Santos potencialize os seus principais jogadores. André, o Santos vai jogar no 3-5-2? A resposta é não, mas eu vou dizer para vocês como eu, o professor André, escalaria o time do Santos para esse jogo contra o Botafogo, tá bom, gente? Então vamos lá. Nessa primeira tela, eu tô colocando o Santos em campo basicamente como o Santos costuma jogar. Num 4-2-3-1 ou 4-3-3, se você preferir, né? O Neymar dá um passinho para trás e aí nós temos os 3 pontas. Ou 4-2-3-1, se você quiser. E é dessa forma que o Santos se posta em campo, mas quando o Santos não tem a bola, o que acontece? O Santos marca num popular 4-4-2. Então deixa eu tirar o Barreal daqui. Eu vou tirar também o nosso querido Souza, porque eu acho que o Escobar vai jogar. Eu manteria o Souza, mas vamos lá. E olha que eu não tenho nada contra a manutenção do Escobar no time titular, tá? Mas eu acho que nessa disputa de queda de braço, o Souza vai perder. Então eu vou tirar o Souza só para deixar o campinho mais limpo. E o Santos marca mais ou menos assim, não é verdade? Num 4-4-2. E aí, de novo, ignorem as peças. Eu estou falando, por enquanto, do estilo de jogo do Santos. E por que eu acho que esse estilo de jogo é um problema, considerando, sobretudo, o jeito de jogar do Botafogo? Gente, esse lado esquerdo do Botafogo é um verdadeiro inferno, falando português claro, tá bom? É um verdadeiro inferno, porque eles jogam com essa dobra de laterais, Alex Telles e o Cuiabano, e os dois laterais do Botafogo atacam bastante. É bem da verdade que o Vitinho ataca mais pelo lado direito, na comparação com o Alex Telles. Mas isso não significa que o Alex Telles fica preso. Muitas das vezes, o Gregory baixa para fazer essa saída, o Marlon Freitas fica aqui à frente do time e o Alex Telles sobe também. Mas eles jogam com o Cuiabano na ponta esquerda, que é também um lateral, mas de muita força física. Esse rapaz é um avião, é um cavalo. E o lado esquerdo do Botafogo é muito, muito forte. Esse é o lado da força. Esse lado é o lado do mano a mano. O Arthur é o jogador do 1 contra 1 e vai partir para cima do Escobar ou do Souza, não importa quem jogar. Até por isso, eu não tenho nada contra o Escobar voltar ao time titular, porque o Escobar, e isso não é um demérito ao Souza, é uma virtude do próprio Escobar, é um exímio marcador. Então eu deixaria o Escobar sem problema nenhum. Mas como eu ia dizendo, o lado esquerdo é o lado da força e o lado direito é o lado do mano a mano, do 1 contra 1. E justamente por ser o lado esquerdo do ataque do Botafogo, o lado de muita força, como todos nós gostaríamos de ver Rollaser e Neymar jogando juntos, eu acho que essa formação, se acontecer, eu gosto de dizer com antecedência para não ser engenheiro de obra pronta, se o Santos entrar em campo com essa formatação, com o Rollaser pela ponta direita, além de ser um convite aos ataques do Botafogo, porque o Léo Godoy não marca nem consulta e o Rollaser, que é ótimo com a bola nos pés, não tem cacuete de marcador e também, fisicamente, ele não aguenta esse vai e volta o tempo inteiro, o Santos tem tudo para perder dentro de casa. Então, o Santos precisa mudar o seu esquema se quiser dificultar o jogo contra o Botafogo. Então, eu sugiro que o Santos abandone esse 4-3-3, que tire o Rollaser da ponta direita e faça o seguinte ajuste. Vamos, então, à escalação que eu, André, faria. Eu montaria o Santos num 4-3-1-2, ou se você preferir, um 4-4-2 em losango. E aí nós temos algumas possibilidades, tá bom? As dúvidas para mim, se eu fosse o treinador, quais seriam as minhas dúvidas? Pelo lado esquerdo do tripé de meio de campo, Zé Rafael ou Barreal? E eu vou explicar por que o Zé Rafael, para mim, não seria titular absoluto neste caso. Porque nesta formatação, o meia volante pelo lado esquerdo seria o responsável por acompanhar as subidas do lateral. Vocês vão entender isso já já. E para o Zé Rafael não ficar, que está voltando de uma lesão complicada, de uma cirurgia complicada, para ele não ficar muito sobrecarregado, talvez eu deixaria ele para o segundo tempo. Mas, enfim, eu vou tirar o Barreal, porque eu sei que muitos de vocês, e eu também, gostam muito do Zé Rafael. Então deixo o Zé Rafael aqui como o nosso meia pela esquerda. E a outra dúvida seria o Guilherme ou o David.
tá? E aí eu vou acabar deixando aqui o Guilherme no lugar do David Washington, até porque a fase do David Washington não é muito boa. Então eu deixaria o Santos nesse 4-4-2 ou 4-3-1-2, se vocês preferirem. Rincon, Bom Tempo e Zé Rafael, o Roleiser na armação, Guilherme e Neymar na frente. Então quando o Botafogo estiver saindo jogando, o que o Santos faz? A bola veio pelo lado direito, ao invés de ser aquele esquema em que o Guilherme morre abraçado com o lateral e quando o Santos rouba a bola, o Guilherme está atrás da linha do meio de campo e tem que percorrer 60, 70 metros, nesse 4-3-1-2, o Zé Rafael encosta aqui. A bola foi para o outro lado, quem acompanha o lateral é o Bom Tempo. E aí você vai me perguntar, André, o que fazem então Roleiser, Guilherme e Neymar? Você pode preservar o Neymar do momento sem bola, dizer, Neymar, você só vai jogar na manha com a bola no pé, e aí, ao invés de Guilherme e Roleiser, que no 4-4-2 morrem abraçados com os laterais, você fala, Guilherme, Roleiser, vocês vão fazer a sombra no primeiro nos volantes. Então o Guilherme acompanha o Marlon Freitas e o Gregory, o Roleiser faz essa sombrinha aqui no Gregory. Já que o Gregory baixa para fazer a saída de bola, você ainda faz o Roleiser percorrer uma menor metragem com a bola, sem a bola, melhor dizendo. Então o Roleiser acompanha o Gregory, o Marlon Freitas, o Guilherme acompanha. Com isso, você vai acabar deixando, né, os pontas no mano a mano, mas aí os volantes ajudam, o Rincon ajuda também, né? E aí você, quando o Santos recupera a bola, digamos, o Botafogo está atacando pelo lado direito. O Arthur veio para cima do Escobar. O Zé Rafael está ajudando aqui, o Rincon está ajudando aqui. E aí você tem o Neymar preservado, o Marlon Freitas acompanhado pelo Guilherme, o Roleiser acompanha o Gregory. O Santos roubou a bola, você tem o Guilherme mais perto do gol. E você tem uma válvula de escape para puxar o contra-ataque. Porque quando o Santos está absolutamente na retranca, principalmente no jogo contra o Vitória, o que aconteceu? Até o Neymar estava recuado. E aí o Santos não tem escape. Não é muito melhor você ter... O Santos roubou a bola, o Zé Rafael bateu a carteira do Arthur. Você toca no Roleiser, você toca no Neymar e você tem o Guilherme para ser essa válvula de escape. Pode ser o próprio David, né? Pode ser o próprio David. E aí o Guilherme percorreria uma metragem menor. Ao invés de ficar aqui ajudando o Escobar, ele fica mais preservado do meio de campo para frente, para percorrer menos espaço, para ser a opção de velocidade que o Santos vai lançar quando tiver a bola. Um 4-3-1-2, você preenche o meio de campo com Bom Tempo, Rincon, Zé Rafael. Você tira o Roleiser da necessidade de acompanhar a lateral de um lado em que o Botafogo é muito forte, certo? Você deixa o Guilherme como uma opção para puxar o contra-ataque, porque não tenha dúvida, torcedor e torcedora santista, o Santos vai dar a bola para o Botafogo e vai jogar no contra-ataque, mesmo sendo na Vila Belmiro. E você ainda tira o Neymar da obrigatoriedade de ser o terceiro homem do meio de campo. Nesse 4-3-3 do Santos, o Neymar joga na frente dos volantes e vem pegar a bola aqui, de costas, na linha do meio de campo, só tomando pancada. O Neymar ainda não está 100% fisicamente. Se o Neymar fica preservado e é uma espécie de falso 9, ele é mais perigoso aqui. Ninguém vai querer ficar fazendo falta no Neymar no bico da área. É perigoso, né? E você ainda preserva o Neymar para onde ele é mais perigoso. Então eu faria isso, um 4-3-1-2, 4-4-2, se você preferir. Dessa forma, nós teríamos um novo esquema tático, um meio de campo povoado, Neymar e Roleiser juntos, que desde que os dois vestem a camisa do Santos, só atuaram juntos por incríveis 24 minutos. É muito pouco. Dessa forma, você ainda preserva o gás do Roleiser para aguentar mais tempo. Tá bom, gente? Essa é a minha sugestão. Gostou? Como você escalaria o time do Santos? Comente, compartilhe, se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Amanhã, sábado, a gente volta com o nosso popular pré-jogo e no domingo, assim que acabar a partida, você é o meu convidado especial, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.